100. Que zoado. Até eu achar o bagulho. Boa noite, pessoal! E aí, meus amigos, tudo bom? E Boa aí? noite. Boa noite. Alô? Hi. É nóis. Como estão, pessoal? Tudo bem, Tiagão? Tudo bem, Lázaro? Show. Ótimo. Se melhorar, vira pão de queijo. Nós temos o Thiago, que está estreando aqui, né, amigo? Graças a Deus, estamos aí. Saiu da ilha de Lost. É ou não é? Me acharam. Me acharam. E hoje a gente tem nosso amigo Evi Lázaro, convidado especial para falar com a gente sobre esse tema aí, que é um tema divertido, no mínimo, né? E aí, Brandão, novidades aí, meu amigo? Novidades você vai ficar pro final, né? A gente tem uma novidade. Ixi, eu não tô sabendo de Ixi, novidade tem nenhuma. novidade. Você Vai participar da novidade? Vou Você se participar, inscreveu? velho. Não sei de onde que é, mas Você se vamos lá. inscreveu lá, pô. É. E aí, Vini, novidade? Novidade? Nossa, a novidade, que é a Fiquem novidade atentos. que o Brandão vai contar. Fiquem atentos até o final, porque nem eu sabia da A novidade. novidade é a novidade do Brandão. Galera, hoje o tema é relacionado a testes, né? Acho que foi uma votação que a gente colocou lá no ALM Brasil. A gente abriu essa opção, né, para a galera escolher qual é o tema que era mais, o pessoal queria mais falar, né? E esse foi o tema vencedor. Basicamente, a gente vai falar sobre testes de regressão. Então, já indo direto ao ponto, queria abrir a discussão aí com vocês para ver se a gente entra no primeiro consenso, ouvir a galera também lá do canal, inclusive não esqueçam de comentar, interagir com a gente, sobre o que é teste de regressão, né? Vamos primeiro contextualizar, vamos ver se a gente está na mesma página. Alguém se habilita a falar sobre a parte conceitual? Todo mundo no time. Hoje a gente não... Só antes, como vocês podem participar também, não esqueçam o chat lá da transmissão. Acessem lá e podem comentar, falar tudo o que quiserem lá, tá, gente? Exatamente. Quem quer falar, pessoal? Sem Então, brigas, sem brigas. Então, teste de regressão é aquele teste que a gente executa continuamente, certo? Então é um teste que vai validar que a gente não quebrou o que a gente desenvolveu até esse ponto, certo? Acho que a gente pode definir assim, eu definiria assim, um teste onde a gente garanta com que tudo que já foi analisado, que já foi validado, não tenha quebrado numa nova implementação. Vamos pegar a palavra regressão. O que é regressão? É você voltar para trás, não é verdade? Então, eu estou num certo ponto, né, do projeto. O que costuma acontecer se eu não me preocupo com o teste de regressão? Eu tenho, falando, né, levando agilidade em consideração, se eu entrego continuamente, se eu não levar em consideração o teste de regressão, eu vou testar só aquele pedacinho que eu estou entregando no final daquela sprint ou daquele release, né? E regredir significa testar o que já foi entregue para trás, não é? A gente está desenvolvendo software, principalmente quando a gente desenvolve em grupo, né, de forma paralela, a gente tem que se preocupar com compatibilidade, se eu não, né, estraguei alguma coisa que já estava pronta. Então, por isso a preocupação com o teste de regressão. Estão de acordo? Total. Sim. Uma observação que eu farei quando você coloca entregar o que já, testar o que já foi entregue, esse conceito do que já foi entregue também estão os testes que testam aquela entrega. Exato. Tá. Porque a gente já falou até algumas vezes aqui, mas a parte de entregar está diretamente relacionada com a questão de definição de pronto. Sim. Né? E é muito recomendado, né? Ideal é que o teste faça parte da sua definição de pronto, seja parte do seu checklist lá. Então, senão como é que a gente vai dizer que está pronto sem ter testado, não é verdade? Mas a pergunta que eu faço na sequência para vocês, eu vou deixar vocês discutir enquanto eu faço um pequeno ajuste ali. O mercado faz teste de regressão? Família, solta a bomba e sai. Eu acho que faz, mas não da forma que a gente vai trazer aqui para discutir. Fazer Era o que eu ia colocar. Isso. Eu acho que acha que sabe que faz. isso, É? acho alguma coisa nesse sentido. Pensa Ou que pelo faz. menos tenta fazer. Isso, Tenta pensa fazer, que melhor faz. colocar. Não, mas Tenta por que fazer. eu falo? Mas por que eu falo que faz? Eu nunca visitei um cliente que tenha um sistema, que tenha um legado, que tenha uma manutenção, que ele alega que não faça um teste de regressão. Sempre quando vai colocar algo em produção, passa por alguém para testar. Independente se esse alguém é o próprio desenvolvedor ou se alguém, o cara faz um teste. O que eu vejo que o mercado não faz, na maioria das vezes, é ter todos os cenários de testes mapeados, definidos e passar por todos esses cenários.
Isso eu vejo que a grande maioria não faz. Ele seleciona uma quantidade de cenário core, que ele considera core, e ele vai lá e testa, e ele tem um feeling de que se aquilo passou, ele tem um percentual de acerto ali, digamos assim, de colocar isso em produção. E aí entra eu acredito que o porquê dele não fazer isso, provavelmente vai ser um tema que a gente vai discutir ainda nessa mesa, que seria a questão da automação desses testes. Mas aí é um outro ponto. Mas sim, respondendo à pergunta do Serradas, acredito que sim, que o mercado faz teste de regressão, mas não faz o que a gente está propondo aqui, que seria o teste de regressão, que é você ter os testes mapeados do 100% dos principais cenários e garantir que eles realmente foram executados. O que eu vejo que o mercado faz eu seleciono uma quantidade de testes lá, o cara fez, garantiu, passou, bola para produção. Eu acho que é isso. A resposta seria mais ou menos essa. Não sei se alguém discorda. Eu queria só pegar esse teu gancho e avaliar a opinião dos colegas com relação ao mapeamento do que é estado crítico do teste de regressão. Só uma observação, o colega ficou meio... Estamos aqui. Os amiguinhos? Isso. Os amiguinhos? Meus miguxos? Sem preconceito, mas... Meus miguxos? Você tocou no termo que eu considero que 90% de teste de regressão é com base em feeling, né? E eu queria saber se a experiência de vocês também define que todo mapeamento de estado crítico para o teste de regressão é baseado em feeling ou é baseado no que importa para uma sprint, seja qual for a metodologia de gerenciamento de projeto. É feeling. Você acha que é feeling? Eu acho. Também. Todo mundo... Mercado, né? O Então, Mercado, estamos falando mercado. Eu acho que é feeling porque o que acontece, assim, pelo que eu vejo, e aí é um outro ponto que eu vou falar mais pra frente, mas geralmente a maioria das empresas concentra muito conhecimento em poucas pessoas, principalmente aquelas que testam. Sim. Uhum. E dentro dessas poucas pessoas, elas são basicamente o aval se o teste passou ou não. Então dá para fulano testar, ele sabe ali aquele módulo. E essas pessoas não necessariamente é o próprio desenvolvedor, às vezes é o próprio usuário final, mas ele testa e fala, não, se passou no crivo daquele cara, pode ir que vai para produção. Então por isso que eu acho que é mais... Por isso que muitas empresas também hoje falam que esse crivo de teste de regressão ainda são pessoas, não são automações. Exato, exatamente. Então na minha opinião, é mais feeling do que necessariamente assim, não. É o que importa para aquela entrega. Então eu considero, trazendo até para os tema exato que a gente colocou, isso a gente pode considerar uma alegria ou um obstáculo para teste? Um obstáculo, com certeza. É um obstáculo, né? Porque você não garante, né, a assertividade disso. Vamos ver se até o final a gente sinta uma alegria, mas é melhor Opa! falar primeiro os obstáculos. Basicamente o que o mercado faz, ao invés de fazer um teste de regressão, é ele fazer um smoke test várias vezes. Isso, é verdade, isso. cara. Verdade. Entendeu? Verdade. Então ele acha que ele está fazendo um teste de regressão, mas na verdade ele está fazendo um smoke, né? Que é baseado no feeling. Ele fala, vou testar essa área, que eu acho que é a área de contato aí com as alterações que a gente está entregando, e boa e tá valendo. Sim, né? sim. E não é se você for pensar o teste de regressão, ele tem que testar tudo, né? Todas as funcionalidades. Porque às vezes tem coisas que você acha que não teve contato com as alterações, mas teve e quebrou. E aí você acaba não testando. Né? E aí no fim o que a gente tem é um smoke test. Aí tá até eu acho que é uma barreira, né? E aí é outra pergunta. Será que é possível hoje em dia, né? Não sei, até o tempo deveria até ser, mas será que hoje em dia é possível fazer de fato o teste de regressão em sua essência sem automação? Eu sou cético quanto a isso, eu falo que não. Assim, possível se é humano fazer Por isso que eu sou cético, eu vou dar um se é exemplo. viável, Vai ter um erro humano aí, né? Na minha opinião, assim, a minha opinião é muito cética, é impossível. Eu vou te explicar por quê. Eu tenho cenários de cliente que eu atendi que o cara tem 700 cenários de teste. 700. Coloca que, sei lá, um tester gasta 1 hora para testar cada cenário. Cara, como que para botar uma release em produção, eu tenho que gastar 700 horas garantindo que todos passaram? Imagina que no teste 485 deu problema. Aí o cara tem que catalogar aquele bug, mandar para alguém corrigir, o cara corrigiu, mapear um outro cenário de teste. Aí voltou. Ele não vai do 485 em diante. Ele tem que voltar. É impossível. É impossível. Assim, hoje é impossível. E talvez é por isso que, por causa desse nível de maturidade do mercado, ele ser um pouco ainda, digamos,
aquém de várias, vou usar o termo fábrica de software, que estão no mercado, que não tem um processo muito bem definido, que o cara vai pelo feeling. Porque ele já identificou que é impossível. Tá, vamos dizer que fosse possível isso. O que você não colocou na variável é assim, 3 navegadores, 700, quem 2 sempre- sistemas operacionais. Se você falar de mobile, Sim. 2 Sim. sistemas operacionais. Dimensões, Já né? excluiu o CPU, né? 2, não é 3. Vamos falar, vamos ser sinceros. Olha o preconceito. Olha o bullying. Tá bom, ó, Segue o jogo. Imagina, a gente tem lá a Xamarin fazendo o Cloud Test. Você falou Sim, 3 Os caras navegadores. fazem Não, vários. na hora que né? você falou 3 navegadores foi bonzinho, né? Não, tem mais Exato. ainda, né? E eu falei 3 navegadores Windows, se você for contar só do Mac, você já tem um outro, Sim. né? Sim. Então, quer dizer, é impossível mesmo, né? A não ser que você faça teste de regressão num MVP de alguma coisa. Que aí você pode ter até... Nesse ponto eu sou muito categórico. Eu Mas acho- Assim, no RP é No impossível. nosso histórico, do que a gente tá sempre... A gente sempre cita o e-commerce, né? Que a gente não tem controle do usuário final, ele usa qualquer browser, usa mobile, usa Firefox, usa EA, todas as versões, usa Chrome. Você vai cortar o cara que é frustrante, pô. Exatamente. Smart TV, Smart TV, usa qualquer coisa. sim. Então esse aí, imagina... Eu falei um exemplo de um cliente que tinha 700 cenários de teste, mas é um cliente corporativo, não um cliente que tem um produto. Imagina um produto que está no ar há 15 anos, há 16 anos. Sim, Quantos cenários de teste ele tem? sim. E o que você encontra muitos RPs aí, desenvolvido Delphi, VB6, que vai ver o cara desenvolveu na década de 90 ainda. O cara nem, né, nesses casos, às vezes não tem nem todos os cenários levantados, É isso que eu ia falar. Porque Isso. ele perde noção de quanto... Porque ele para de levantar. Exatamente. Porque em algum É momento trabalhoso. ele percebeu que era inviável e vai pela questão do feeling, do smoke test, alguma coisa assim, ele parou de levantar. Então, assim, a minha experiência me diz que até o momento assim, é impossível. Impossível fazer isso de forma manual. Eu acho que eu acho que essa bola de neve é aquela coisa de você começou, né, o seu software, você está em determinado momento, que aí você tem pessoas chaves, fala, fulano é dono desse módulo, ele sabe como fazer o negócio de cabo a rabo. E aí acaba que esse cara fica responsável por isso. E aí, fulano, ciclano e tal, e aí você fica na mão desses caras, né? Eles que vão ter o conhecimento da regra de negócio, eles não documentam, né? Tem pessoas que não sabem. Caso, não sei se vocês viram aí, publicaram, vamos falar, a Rede Globo está trocando as mainframes por plataforma .NET, né? Pô, vocês viram que o projeto não tinha documentação. Então os caras iam lá no código do COBOL, reescrevia e trazia. E aí, para testar tudo isso aí? Imagina uma loucura, né? E o cara não tem nem a documentação do software. Então, imagina se tem um RP, cara, é impossível. Então a gente pode colocar como mais um obstáculo para o teste de regressão o domínio do conhecimento do negócio. Sem dúvida. É importante, né? O cara criar cenário. E assim, pensando, sei que é meio utópico pensar isso, mas quando eu pego um cenário desse, o que vocês acham? Vocês já passaram por isso? 700 casos de teste, o cara tem lá tudo na mão, cenários, como que ele... Se você convence um cara desse que ele precisa de um teste de regressão e que ele vai precisar sair daquele mundo e partir para uma automação. Exatamente. Como dar esse primeiro empurrão para essa pessoa, né? Acho que muita gente que deve estar assistindo deve estar se perguntando isso, né? Então aí tem um problema. Não, na verdade tem um problema, né? Na verdade tem uma abordagem, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas até que ponto eu preciso testar meus 700 cenários de teste? Né? É que eu acho que a gente vai chegar em automação, né? Não é o caso. Sim, mas aí você está num cenário caótico, você tem que começar por algum lugar, você vai começar por Acho que aí pega o gancho do Melzer. O que é core? O que Então, é eu imprescindível? O que é imprescindível para minha aplicação continuar funcionando? Por exemplo, e-commerce. Eu preciso comprar com qualquer tipo de pagamento, seja ele boleto, seja ele cartão, 2 cartões, débito. Que não pode pagar, ele pode fazer. Exatamente. O que vai garantir que o meu negócio continue acontecendo. Então, olha só, nessa pegada, eu vou dar um exemplo com a minha experiência. Um RP com 20 anos de idade fiscal. Quando você chega para alguém que trabalha com RP de grande volume no mercado fiscal, você fala assim, mapeia aqui para mim o que é crítico. Ele fala, tudo, fiscal, tudo é crítico. Concordo. E o nível de change de um RP fiscal
é 3 vezes mais absurdo, porque a cada diário oficial você tem que reavaliar. Ainda mais hoje, né? E isso eu não tô chutando não, isso foi minha experiência profissional com RPDs. E eu também tenho essa experiência de acompanhar a necessidade de se fazer um teste de regressão versus o é impossível custear o teste de regressão. Nesse caso específico, o que vocês pensam, como você convence, como você conversa? Eu não vou nem chegar no nível de automação, que eu acho que não é nem muito esse objetivo, mas eu digo o seguinte, a gente já chegou aqui ao consenso de que as pessoas nem sabem fazer o teste de regressão, certo? Não entendem o real conceito. Eu acho que só de avançar para entender e fazer certo, isso para mim já é um avanço. Vai chegar no nível do absurdo, tudo bem. Sim, eu concordo parcialmente, porque é o seguinte, sim, olhando numa observação de que se eu não faço e eu passo a fazer, eu já colho benefícios, eu concordo com você. Acontece que esse cara que já não faz, na hora que ele mapear que ele tem 150, 200 cenários, que é core de teste, ele já vai passar a não fazer porque ele não vai ter braço. Porque antes ele não fazer, quando ele não fazia esse teste, ele não sabia dimensionar o quanto de esforço ele precisa para isso. A partir do momento que ele detectar que ele tem, esse cara que ele precisa fazer, ele vai detectar que na equipe dele não tem quem faça. Então isso vai incluir custo em trazer gente para isso. Aí começam outras variáveis. Poxa, mas eu vou trazer um cara que não conhece do negócio, eu vou gastar para esse cara aprender, eu vou fazer um monte de outras coisas que eu também sou enfático nesse ponto. Teste de regressão sem automação não dá para fazer. Não tem como. Gente, assim, dá para fazer, mas na teoria, na prática a teoria é diferente. Não viável, né? Exatamente. Olhando do ponto de vista de engenharia de software, dá para fazer, você tem que fazer, tal, boas práticas. Mas na hora de fazer mesmo, o cara não vai conseguir fazer. O cara só vai ter um smoke test. Então, sim, mas eu estou pegando a linha de raciocínio. Por quê? Ele citou uma vertical. Né? Primeiro ponto, cada projeto tem a sua peculiaridade. Então, uma vertical fiscal, concordo com ele. Uma vertical, eu tenho um número de changes absurdo, em tempos curtos. Eu preciso, parece brincadeira, mas eu estava num cliente há 2 semanas exatamente com esse cenário. Da área fiscal, um RP de um sistema de mais de 15 anos e que tem change para entregar daqui 3 meses. Sim. E o cara está desesperado. Tá? Exatamente esse cenário. Cara, esse cara já tem mapeado, vamos colocar 80 cenários de teste. Já tem, mesmo que seja na cabeça dele. Mapeado, na cabeça, que ele já faz. Não está documentado. Mas que ele já faz de cabeça. Aí vamos supor que ele vai começar a fazer. Cara, só para ele jogar isso pro papel. Ele sabe onde o calo aperta. Sim, só para ele jogar isso pro papel, vamos supor que ele vai gastar umas 300 horas. Que é ter que pegar a gente, fazer de forma que seja repetível. Né? Que qualquer outra pessoa pega aquilo, vai repetir e tudo mais. Só que a partir do momento que o cara fez uma feature nova e quebrou o teste mais, a documentação já quebrou também. Sim. Quem que vai voltar lá e vai fazer essa documentação toda de novo? Então na hora que ele começar a levantar tudo isso e que for de forma manual, ele vai desistir. Ele vai falar, não dá, não consigo, vai do jeito que eu já sei fazer. Certo. Minha opinião e assim, o que eu vejo que vai acontecer. Então assim, eu consigo convencer esse cara, depois eu vou esperar vocês falarem, eu tenho uma forma que eu tenho usado, mas se eu olhar para o lado de automação, se eu não mostrar nada de automação, que esse cara fez uma vez, isso vai se repetir automaticamente, se quebrou o cenário, ele vai conseguir de forma rápida e prática melhorar isso daí, eu acho muito difícil convencer o cara a fazer. Entendeu? Muito, muito, muito difícil, porque na hora que você vai ter que falar pro cara que ele vai ter que crescer time, crescer custo operacional, e toda vez que sair uma nova release, ele vai ter que executar tudo aquilo de novo, e aí eu vou mostrar por que eu cheguei nesse estudo de ROI, vocês vão ver que é praticamente inviável. É inviável fazer uma forma. Financeiramente, para um negócio moderno, se a gente pode dizer assim, né? Até um negócio que vem de tempos, há anos rodando, mas hoje, para ele continuar vivo, na área de software ele tem que ter automação. Um exemplo simples, você citou a área fiscal, concordo, mas tem cliente hoje que ele solta 3 releases dia em produção, por dia. Sim. Como que ele faz teste de regressão? Esse manual? Sem chance. Não faz. Não vai fazer. Você fala de Facebook e Gmail, solta 20 releases dia. Sim. Azure. Não dá. Azure. É quem? O que eu penso é o seguinte, depois a gente vai falar disso, eu só trouxe uma planilha, mas eu vou deixar Thiago. Eu acho que o que o Bertucci falou foi um pontinho que ele falou assim, a gente está falando aqui de teste de regressão, sem falar em automação, para uma coisa mais atual, totalmente. Sou totalmente de acordo, eu acho que
se a gente não colocar o assunto automação, só tem obstáculo. Não consigo pensar, nem no mais absurdo cenário, ter algum tipo de alegria. Porém, só tentando reafirmar aqui, só para tentar achar um pingo de alegria nesse cenário, dentro de uma área fiscal, de um RP fiscal, com a quantidade de change que eu estou colocando aqui, eu vivi esse cenário de mapear, produzir, trazer equipe para mais de 150 cenários complexos de teste, e ainda assim a empresa saiu com ROI positivo. Uma salva de palmas pro Thiago. Uma salva de palmas pro Thiago. Mas só participei olhando, né? Mas eu vi, e o que foi interessante, aí por isso que eu quero só trazer esse cenário, porque realmente é um cenário muito extremo. Por quê? O nível de multa que a empresa estava tomando por causa de área fiscal, que era uma área muito evolutiva. Fantástico, aí pagou. Aí pagou, saiu no lucro e o cara falou assim, ó, eu não tenho condições de não ter nada, trazer gente, entender o negócio, botar teste de regressão e automação. Então, é o seguinte, vamos pegar aqui, vamos mapear o que me está gerando custo, vamos fazer só teste de regressão nesse momento, vamos sustentar essa equipe e depois a gente começa a pensar em automação. Nessa variável Faz que total sentido. você citou só a multa, que já cobriu o gasto. Nessa variável tinha toda a equipe envolvida do processo de release, chegou a fazer o custo de a quantidade de releases que diminuiu, quantidade de erros em produção, Tudo. teve esse custo. Inclusive, para você ter uma ideia, o custo foi mapeado contando a manutenção da equipe em até 2 anos. Uma equipe grande, que já se pensava, e depois da automação, como vai fazer? Então já contou tudo isso. Era um nível de multa muito grande, né? Então funcionou. Foi mapeado, foi muito legal. É lógico que assim, eu não tô... Por favor, eu não estou falando que isso é um exemplo a ser seguido. Não, mas faz sentido. Mas, em determinados casos, porque eu penso o seguinte, eu penso muito de forma pragmática. Ah, não, porque tem que pensar em automação, que eu sei que eu falei, mas calma, o cara não tem um nível de maturidade nem de entender o que é um teste de regressão, ter uma equipe que mantém essa qualidade, manter a equipe, porque você chega, o que acontece hoje, por exemplo, vou falar um mercado aqui no qual eu conheço muito bem, que é o Rio de Janeiro, de onde eu sou. É um mercado grande, mas muito carente de profissionais competentes em níveis avançados. E eu acho que isso aqui não é novidade para ninguém. A gente tem muito pouco, né? Então você chega lá e você vai implantar todo um nível de processo mais avançado, com estruturas que pensam em granularidade e o custo de manter. Então o ROI pode sair negativo. Você entendeu? Você pode chegar no nível que o ROI vai sair negativo. O seu fez automação, não sei o quê. Aí o que acontece? Vai pegar aquela pessoa de teste lá, que na verdade era do call center, entende um pouco do negócio, aí transformou ela em teste, você vai começar a colocar no mundo de automação, tchau. Aí, ou seja, foi embora o mais importante, que era o valor do negócio. E aí é isso que chega e pesa no que o gerente... Não, teste não, custo de teste Cara, não. você puxou um assunto muito importante que a gente falou semana passada, né? Que a gente falou, inclusive, que isso é uma oportunidade de mercado para quem não pensou nisso ainda. Né? Então vale a gente refletir de novo. Que assim, o mercado hoje é muito dividido em eu sou o desenvolvedor, certo? Eu sou o testador. Mas o que a gente deu de recado no último build noturno foi quem abrir a mente e começar a pensar que é um desenvolvedor não só como desenvolvedor de feature, mas como um desenvolvedor que desenvolve de ponta a ponta até o teste, né? É o cara que vai ter sucesso e vai ganhar dinheiro no mercado. Porque hoje é muito raro você pegar um dev e falar assim, cara, você desenvolve teste? Você não acha. E aí o que acontece, o que você falou é justamente isso, assim, às vezes não é o cara que hoje é testador, você vai fazer, ele vai virar desenvolvedor de teste. Às vezes não, cara. Às vezes o cara tem um perfil mais de análise, um perfil mais um cara que levanta requisito, né? Mas não é o perfil dele lá para automação, porque de fato ele não tem essa proficiência, na verdade. Muitas empresas têm um perfil do cara testador porque ele conhece o sistema. Isso. É a maioria dos casos. Às vezes o cara já foi até usuário, eu já vi isso. O cara era usuário, a empresa trouxe pra dentro então. e o cara tá lá testando o seu, mas ele não tem capacidade. Esse ponto que eu ia pegar, no ponto cultural. Lógica, esse ponto cultural. A empresa inteira sabe que aquele cara, quando você
coloca o sistema na mão dele, ele sabe quais são os testes, porque o conhecimento está na cabeça dele, ele vai e executa. A partir do momento que você vem com um discurso de automação, etc, ele vai falar assim, eles estão me usando para fazer automação, o que vai ser de mim depois disso? Exatamente. Ele vai ser uma barreira nesse processo. Ele vai, porque rola resistência, né, meu? O cara, Você já assim, pegou esse falando cenário, português Eduardo? claro mesmo, cara. O cara fala assim, putz, cara, eu não vou perder meu emprego. Exatamente, Sim, ele vai sim, falar assim, sim. Mas como se a função dele fosse só escrever teste, né? Ele não codifica Não é- regra. Exatamente. Mas o cara não pensa Ele isso. não quer então, mudar, mas ele o cara não que quer pensa mudar. isso é um cara que tem a veia mais dev. Agora, o que a maioria das empresas fazem é o quê? Exatamente o que o Bruno falou. Pega alguém que era usuário ou que cuidava do atendimento primeiro nível da empresa, coloca ele dentro desse mercado aí, que a primeira coisa que o cara já se assusta, bota ele sentado do lado de 50 desenvolvedores. Isso, ele vai Aí ele já fica, bom, se eu não desenvolvo e o negócio está tendo automação, fazer o aqui? que eu vou fazer aqui amanhã? Eles vão É natural. Eles O vão, pensamento é eles natural. vão me sugar, É. tirar todas as Isso- regras da minha cabeça Sim. e falar obrigado. Tão absurdo que o cara esquece que o sistema evolui, né? Exatamente. Sim, não, Os testes evoluem. mas olha só, a gente... O Não teste só o faz sistema parte evolui. do sistema. Sim, gente. Nossa, cara, mudei um SO. Eu mudei a forma de deploy. Mas olha só, eu já pessoal. posso ter mais teste pra fazer. Isso eu coloco pra vocês. Pra gente é muito absurdo, mas a realidade de quem não vive, não tem a origem que a gente tem, é essa. Isso é um fato. A gente não pode descartar. Até porque é o seguinte, a área de teste já é altamente carente no Brasil. Se a gente ainda descartar essas pessoas que não vêm de uma origem dev, aí que não tem mais nada. Não vende. Quer ver um exemplo prático? O que é o maior fracasso de metodologia Scrum de implantação no Brasil? Porque a equipe tem que ser multidisciplinar. A equipe sempre é multidisciplinar, menos o teste. Então, mas aí é uma incrível. deturpação do Menos o disciplinar. teste. Não. Mas aí o pessoal acha... O que eu interpretei, tá? O pessoal acha que o multidisciplinar é que todo mundo tem que fazer tudo. Exatamente, Na verdade, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Na verdade, a equipe tem que ser multidisciplinar, ou seja, dentro do Isso aí. time eu tenho que ter pessoas para fazer cada uma das partes da entrega. Então, eu e você, eu sou testador, você é desenvolvedor, nada impede de eu continuar testando e você desenvolver. isso aí. Desde que a gente faça parte do mesmo time. Então, O assim, problema- há uma confusão. O problema assim, a confusão é por parte dos próprios membros. Sim. O problema é que os membros não são orientados e tem a pressão de um cara que veio de usuário, no meio de um time Scrum, já toma toda aquela pressão de metodologia ágil para quem não está acostumado e o cara só era um usuário. Ele é um usuário que agora testa. Na cabeça dele, na maioria das vezes, nem tem tanto valor o próprio trabalho dele. O que vocês acham aí, Brandon? Eu percebi que você está meio que se debatendo na cadeira. Já tô quase me chutando aqui embaixo, aqui, ó. Tem tremedeira. Não, acho que é válido esse pensamento, mas eu também acho que as pessoas têm que saber testar também, mesmo o desenvolvedor, entendeu? Concordo. O cara tem que saber o que vai acontecer, porque assim, acontece que o cara entrega e ele não sabe como vai ser testado. É aquela regrinha básica, por exemplo, se a gente estivesse fazendo o Scrum no cartãozinho, né, no cartãozinho aqui, né, você anota e atrás como que você vai testar, e aí você tem que ter lógica de entender aquilo e transformar num teste. Né? Já sei. E o desenvolvedor, ele tem que entender isso também. Então assim, o cara também tem que trabalhar o teste e tal. E aí eu acho que também é uma multidisciplinaridade, porque se o testador vai encontrar uma barreira ali de vazão de trabalho, o cara vai ajudar ele, né? Não que o cara vai virar um tester, mas o cara pode ajudar. Sim. Agora, essa pressão de trazer o cara que não tem lógica, que não tem vivência em TI, que não tem nada e pôr lá simplesmente porque ele conhece o sistema, eu acho que é um complicador. Esse cara ele tem a função dele. Não, ele A tem. função dele é ajudar a escrever o cenário de teste com um tester. Sim. Exato. Sim, Não mas necessariamente ele não atuar no seria o teste. tester. Mas Sim. ele não seria o tester. Não necessariamente Ele atuar no seria teste. um cara de negócio, um analista de negócio. Sim. Só que aí a gente está falando de desenho de cenário perfeito, né? Não a realidade. Isso. Né? Eu- A realidade é que o sponsor vai olhar e falar, esse cara conhece tudo, lógico, bota ele lá dentro, colado do lado do desenvolvedor e é time. O cara é o tester, beleza, ele tá jogando fora um valor gigante. Mas e se a gente desse um passo aí, né? Quando a gente falou um monte de problemas, e como é que a gente começa a ajudar os caras, né?
Como é que a gente começa? Vamos começar um pouco de alegria. Né? Vamos. Tá, Chega de. Vamos dar uma luz aí pra galera. Posso? Meia hora de problema, né? Eu preparei isso daqui pra vocês, na verdade pra todo mundo, né? Já justamente pra falar sobre a parte boa, né? Porque a gente tava muito depressivo aqui, na verdade. O que é isso aqui? Eu Eu acabei de vou pedir mandar. pra você ler. Vou ler. Um arquivo não chegou. Eu vou ler depois na edição, a gente coloca o arquivo, mas o que é isso aqui, pessoal? Eu montei uma planilha que basicamente... Cerradas, o que é isso daí? Isso aqui, Evi Lázaro, o que a gente tem aqui desse lado? Aqui é uma planilha que simularia custos somente de testes manuais em cada entrega. Imagina que cada linha dessas é uma entrega. Por que o número aqui está crescendo? Né? Na primeira entrega eu tenho 3, depois 10, depois 18, 30 e 40. Porque é como se eu estivesse fazendo um teste regressivo. Então, se na primeira entrega eu entreguei 3 funcionalidades, eu tenho que testar 3. Se na segunda eu entreguei 7, na verdade eu tenho que testar 10, porque eu tenho que testar os outros 3. E na terceira eu entreguei 8, eu tenho que testar 18, porque os 10 anteriores mais os 8 novos, e aí por diante. Simulei aqui o custo de um testador, que é o responsável pelos testes, tanto da nova entrega quanto dos testes de regressão, com um custo hora de R$150. Tá? Estou imaginando aqui que eu gasto 1 hora para testar uma funcionalidade. Né? Mas a gasta, porque você tem que documentar, você tem que fazer um monte de coisa, acaba gastando. Pode ser até mais, mas eu estou colocando 1 hora, tanto para esse cenário manual quanto para o que a gente vai ver daqui a pouco. O que significa? Que na primeira sprint lá eu vou ter um custo de R$450 de teste. Mas aí você está considerando também que o cara só vai testar uma vez. Isso. Uma vez. Uma vez. É bem simples. Cenário perfeito. É para materializar, exato. Para você ver que isso Caminho vai fazer feliz. diferença. É um caminho depois. feliz. Vai fazer diferença. O cara vai testar e vai dar certo. Isso. Na segunda, ele custa R$1.950 porque o custo total de se testar 10 funcionalidades. 10. 13. Não, 7 mais 3 da 3. anterior. 10. É sempre o total de funcionalidades aqui. Mas 10 vezes 150 é 1.500, não é 1.950. Bom, não sei. Vamos lá. É 13. Você Ah, entregou não, 10 não. novas. Não. Tá certo. É 13. Aqui tá certo. É isso mesmo. Não, na verdade aqui, ó. Aqui é teste, hein? Calma, Júlio. Já testou a planilha. A questão é essa aqui, ó. É isso. Ah, que você tava. Pelo primeiro cenário que você estava mostrando, você tá falando que você tá entregando 10 novas, Isso, 18 novas, exatamente. 30 novas, Aqui, ó. 40 novas. Ó. O que é isso aqui, ó? Certo? Beleza. Beleza? Agora sim. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho esse custo aqui, certo? De 18 mil. E por que ele já está virando 180 e 200? Aonde? Que aqui eu simulei o seguinte, que aqui o projeto vai chegando no fim, aí o cara vai fazer um pouco a mais, aí vai ter aquela coisa, né? Na média é justo. Na média é justo, né? Então a gente costuma ter esse custo aí, certo? Depois, o que eu queria saber de vocês para depois fazer outro exercício, esse raciocínio faz sentido para vocês? Faz sentido. Faz. Tá. Então o que acontece? Para eu fazer o teste sempre regressivo, eu sempre vou somando isso, né? Qual que é a diferença para o automatizado? Você vai somar uma vez só, né? Você só pega os novos. Os antigos, você tem um custo do novo. Eu só tenho o custo de automatizar o novo. É. Porque o outro já foi automatizado. Não é, né? Você tem um custo novo e tem um custo de refatoração, né? Mas Tem. é bem menor. Não. É, bem menor, Você bem menor. tem- Tem o Analisando custo, de uma forma você tem bem o custo macro. da escrita do novo e Isso. da reexecução do antigo. Tá, mas é que Não, assim. execução automática. Né? Vamos lá. Você tem que analisar o Não, resultado. sim. Mas, tem- porra, E refactor. mas falando de macro, Sim. tecnicamente, o custo da refatoração é tão ínfimo que eu posso afirmar que eu tenho um custo só de escrita do novo. Isso, e gente, se a gente estiver falando de integração contínua, onde toda vez eu estou rodando meu build e eu estou executando teste de regressão, a ideia é que quando eu tiver manutenção ela é ínfima, eu não posso deixar para rodar só lá no fim, sim. certo? Aí eu vou mudar de aba, tá? Isso eu achei que ia acabar com o meu exemplo, mas foi melhor ainda. O que eu fiz aqui, pessoal? Ó, eu vou até tirar aqui, deixa eu ver o negócio. É isso mesmo, tá? O que eu tenho aqui? Primeira sprint eu entrego 3 funcionalidades, certo? Uhum. Na segunda eu não entregava 7, Uhum. só que agora tá só 7 aqui. Porque essas 3, se eu falar de automação, Já entrou. já tá rodando no Já build tá rodando. automatizado, certo? E aí por diante.
Dá uma Você olhada dobrou o custo do Eu valor. dobrei o custo da hora. Eu dobrei o custo da hora. Porque, cara, pouca gente no mercado sabe automatizar teste. Então, beleza. Então, eu dobrei o custo da hora aqui. Só que olha o custo final total para teste de regressão. Foi quase metade. Eu estou gastando para automatizar 60%. Menor do que metade. Foi 18, né? Ah, 18? 18. Com 60% Porque do tava custo. 30 mil dólares. O que eu quero dizer aqui, a mensagem que eu quero dizer é que um custo hora dobro, certo? Eu tenho uma economia de quase 50%. Eu economizei 40% do custo com automação. Então, qual que é o grande lance? Pô, eu posso colocar aqui, cara, então em vez de entregar 7, eu testo 8, aqui 10, sabe? Aqui Esse custo, esse Aqui cenário, 15, ele é muito... que eu tô refatorando, certo? Continua. Esse cenário ele é muito... Como é que eu posso descrever ele? Macro, porque eu acho que os ganhos são muito mais que isso. Eu vou te explicar por quê. Olhando de uma perspectiva, aí falou sobre convencimento e tal e tudo mais. A minha experiência, ela me ensinou duas coisas, assim. Pouca gente sabe, mas hoje eu atuo mais na área comercial, negócio e tudo mais, e desde que eu fui para essa área, empurrado para essa área, eu sempre quis vender solução, nunca quis muito ser tirador de pedido e tudo mais, então eu sempre me preocupei em vender valor, né? Por que eu estou vendendo aquilo? Por que é importante atualizar? E eu desenvolvi alguns insights. Então, o primeiro insight que eu tive nessa época, quando eu estava estudando essa questão de como vender, como comercializar isso, no Brasil ninguém tem tempo para planejar, mas todo mundo arruma tempo e dinheiro para fazer 2 vezes. Tá? Isso aí é fato. Incrível. Todo mundo faz isso. Então, esse é o primeiro ponto. Ninguém quer fazer teste automatizado porque ele vai ter que planejar, ele vai ter que botar alguém para desenhar o cenário de teste e ele vai ter que fazer isso e automatizar. O segundo é que tudo que é diferente de não sei é caro. O que eu quero dizer com isso? Quanto você gasta hoje para poder testar? Não sei. Mas para automatizar você vai gastar 20 pau. Caramba, 20 mil reais é caro. Então tudo que é diferente de não sei se torna caro. É verdade. Né? E na verdade, a automação de teste, ela é hoje, na minha opinião, o principal ativo que uma TI pode ter. O que é esse ativo? Por que é um ativo? É patrimônio. A gente falou muito aqui de conhecimento que fica na cabeça do cara. Né? Então conhecimento fica na cabeça do cara, conhecimento fica na cabeça do cara. Aí o Thiago, ele é um tester. Ele sabe testar o sistema, ele tem lá uns 100 cenários de teste na cabeça dele. E aí o Thiago recebe uma proposta para ir trabalhar numa outra empresa e vai embora. Ele levou com ele 80 cenários de teste, e se esses 80 cenários de teste é executado todo mês, ao valor hora dele, então ele levou, bota 100 reais a hora, ele levou da empresa 8 mil reais todo mês, toda vez que ele executa aquele teste. Essa é a conta que você tem que fazer. Tá? Excelente. Outro ponto Ele executa isso 4 vezes por mês. Então, esse é o ponto. O que o Serradas colocou aqui, que está dando uma economia, está dando um custo de 10 mil, e antes ele tinha um custo de 18, ele tem que entender que é 18 por execução, e não 18 apenas porque o cara criou aquele teste. Só que aquela empresa, ela tem uma banda. Qual que é essa banda? A equipe de teste dela, ela tem lá, ela consegue executar somente uma vez por semana. Então, uma vez por semana, a empresa está gastando 18 mil reais por semana. Só que pega esses 18 mil reais por semana e eu automatizo isso e ela passa a executar 2 vezes por dia. Ela está economizando 18 mil por dia. Só que é 18 mil vezes 2 por dia, vezes 5. Quanto que dá isso por semana? Essa é a conta que você faz. Então, por exemplo, ao longo desse modelo assim, de venda, de projeto de ALM e tudo mais, é você vender teste automatizado como ativo. É ativo de TI. Entendeu? Usando essas duas premissas. Cara, se você não tem tempo para planejar, como é que você tem tempo para fazer de novo? E segundo, se você não mede quanto você gasta hoje, com certeza essa consultoria vai ser cara. Tudo que é diferente de não sei é caro. Era isso que eu queria Do falar. mesmo jeito que você tem um código como um ativo, você tem os testes. Sim, exatamente. Por isso que se fala muito em suíte de teste, né? Aquilo lá tem um valor agregado muito grande. Né? Exatamente. E eu até dar uma dica aí, para quem é da equipe dos Rangers, monta essa planilha. Monta essa planilha pro cara imputar. Né? Pro cara imputar mesmo. Quanto tempo que eu gasto para fazer... Quantidade de cenário de teste. Quantidade de horas para testar. Valor hora, custo. E depois, se esse cara tiver automatizado, o cara não vê o rolho. O desafio aí, quem é Ranger aqui? Quem é do LM Rangers aqui? Power Ranger, tem o Rosa. Serrado. G Rosa.
Então, Eu o vi- bom de ele ser dos verde. Rangers é que eu Verde. posso... Vocês podem ser o verde ou o rosa? Fora que É você limão- falou, limão o cara auxiliar. tá economizando X por dia, fora o feedback antecipado que o cara tem. Exatamente. Isso é Isso eu tô falando na cara. parte, eu só tô falando na parte Muito, tangível de grana. A parte Tá? intangível De que grana. tem. Tô falando na parte de grana. Ó, isso eu já usei em argumentação com o cliente. Cara, quanto tempo demora para um negócio em produção? 80 horas? 80 horas. Quantas vezes você solta release? Eu solto uma release por semana. Então você está economizando 80 horas por semana, que equivale a X reais a hora. Na verdade você está economizando, sei lá, 15 mil reais por semana. O cara fala, peraí, eu estou economizando 15 mil reais por semana? Sim, o projeto se paga em 2 meses. Peraí, me mostra de novo. Ó, só que detalhe, agora eu consigo acelerar para você soltar uma build por dia, se você quiser. Então você está economizando 15 mil por dia. Peraí, eu estou economizando 5 mil por dia. Se você soltar 5 releases na semana, foi 15 pau. Na hora que você mostra isso nesse detalhe, aí, cara, dica para planilha, monta gráfico, projeção e tudo mais, aí o cara não tem como dizer não. Aí você colocou um outro valor intangível, que é o cara soltar mais rápido o funcionamento do mercado. Se você vende alguma coisa como um SaaS, por exemplo, É por você isso. tá soltando feature. Então, mas é por isso. Você não ganha só com a economia no teste, né? Mas Você é por ganha- isso que, exceto o caso que o Thiago trouxe aqui, que ele trouxe lá um benefício, eu não vivenciei um caso de teste de regressão que não seja automatizado para valer a pena. Para você realmente conseguir vender ROI. Você vender retorno sobre esse investimento. E não adianta. Se eu não vender solução para o cara vai pegar, vamos falar de Microsoft, o Test Manager ou usar TDD e tudo mais. Ele vai usar durante X tempo, vai encher o saco com aquilo, entendeu? Porque ele não está enxergando aquilo como ativo de TI. Na hora que você vê, o cara tem 200 testes mapeados no Test Manager, mas quantos automatizados? Não, nenhum. Aí o cara está fazendo manual. Lá, todo dia vai lá, testa manual. Outro ponto assim que vocês falaram, né, de trazer a cultura de teste para os caras, né? Eu sou super a favor, eu vi isso num cliente, sugeri isso para um cliente, num insight que eu tive numa reunião e eu acho que funcionou muito bem. Cara, pega seu time, entendeu? E transaciona. O que é esse transacionar? Durante uma sprint, sei lá, de 4 semanas, um time fica implementando novas features e o outro time fica só na manutenção do sistema. E sempre nessas duas equipes, um cara vai ser o responsável pelo teste, que é rotativo toda vez que ele mudar. Esse cara não só vai evoluir o skill dele de escrever teste, como quando ele for codificar, ele já vai codificar pensando no cara que vai testar. Você incrementa a melhoria da qualidade do seu software ao longo do tempo. Então isso daí para mim é uma forma que eu tenho visto assim que funciona de não ser muito intrusiva, de você chegar assim, vou colocar uma pessoa numa equipe que é responsável somente por teste. Não. Aqui, equipe, você, Vinícius, vai testar essa sprint. Só vai fazer teste. Na outra ele está codificando, mas ele está no time de manutenção. Então você começa a ver que o que chega para manutenção chega com uma qualidade melhor, né? Os profissionais que estão desenvolvendo vão melhorando o seu código, porque eles já pensam bastante na questão do teste. Vlasa, mas então começa o trabalho do tester a ser, digamos, dispensável? Não. Ele só vai ter que se preocupar menos, porque já vai chegar a coisa mais preparada. Mas como ele só está pensando em teste naquele momento, é óbvio que ele vai pegar e fazer alguns ajustes. E aí, o insight final, dos 3 que eu falei do primeiro que é planejar e o outro de tudo que é diferente não sei. E aí eu esqueci qual era o insight. Não, cara, eu tava com ele aqui, que eu ia finalizar. Bom, eu lembro daqui a pouquinho, mas tem um outro insight que eu uso para finalizar esse roteiro de ALM, mas eu vou lembrar isso ao longo do tempo. Temos perguntas? Não, ainda não, mas eu tenho perguntas para vocês. Então temos perguntas. Temos comentários, só deixando um aviso pessoal. Gente, na verdade a gente só não replicou a planilha aqui que o nosso amigo Serradas fez na hora, porque ele surgiu, acho que a ideia Tá no Slack, tá no teu Slack lá. Mas a gente vai publicar ela junto com a edição offline do vídeo, tá? Então fiquem tranquilos que o que a gente está exibindo aqui, a gente tentou narrar tudo, mas a gente vai publicar a planilha lá. É que a ideia foi... Depois o Serradas vai fazer uma planilha mais bonita ali, que nem o com o tema do ALM Brasil e tudo mais. A a ideia foi em tempo real aqui.
Mas para compartilhar isso depois com vocês aí, a gente vai dar um jeito com certeza. Pergunta, Ricardo Serra. A pergunta é a seguinte, a gente falou bastante sobre o problema, né? Agora, então vamos consolidar a primeira resposta. A primeira resposta sobre a alegria é retorno sobre o investimento, é isso? Então, Sim. Se a gente for bem frio no cálculo, a gente vê que o retorno sobre o investimento ele é quase que iminente, né? A gente vai ter isso daí se a gente focar nisso. Segunda alegria. Segunda vantagem de ter teste de regressão, qual que é? Vou tentar puxar o carro aqui, aí vocês continuam. O mercado hoje está competitivo, né? Então, se a gente não tiver velocidade de entrega, a gente morre. Certo? Hoje eu vi um amigo nosso comentando numa rede social sobre uma outra rede social que ele acha que vai morrer por falta de inovação, por falta de entrega de coisa nova. Vocês acham que isso impacta diretamente na segurança dos produtos, de ter novas funcionalidades com mais frequência? O que vocês pensam nisso? Sem dúvida. Isso é o que a gente estava comentando aqui, né? Além do ganho financeiro que a gente tem em toda a implantação de uma automação, no teste de regressão, a gente tem o ganho de produzir coisas novas. Então eu entrego muito mais coisa, consequentemente eu ganho com essas entregas. Esse software que você ajudou, que você ouviu, era desenvolvimento interno? Eles não procuraram nada no mercado e ainda sobrevive? Qual que era o cenário? Exatamente. Não procura nada no mercado, sobrevive porque... É desenvolvimento interno. E porque é soberano no mercado. Então, é o que o Serraz acabou de falar. Por enquanto, ainda não tem ninguém que afronte, que cause um impacto de mercado a nível de falar, opa. E aí eu acho que cai muito no que o Brandão tocou no assunto. Eu acho que toda a automação ela traz uma oportunidade gigantesca, ainda mais para quem está startup, alguma coisa de serviço, que é a possibilidade de MVP, né? Você soltar uns MVPs, uma coisa mais consolidada, mais rápida, e não você soltar, na verdade, um beta e falar que aquilo é um MVP. Né? Eu acho que tem bastante sentido. Porém, não quero ser o cara das mazelas. Porém, a gente falou aqui em alegrias, contando com automação. Sim. Mas eu que acho fique que claro. Com o que ele falou. Não né? mas é só que fique claro para a galera que teste de regressão, ele tem a possibilidade de sucesso sim, mas ela é maximizada no nível de automação e não só maximizada, ela só é possível em alguns casos com automação em casos gigantescos. Eu falando no começo, acho que hoje em dia sem automação não existe sucesso. Mas eu acho que está diretamente ligado à velocidade de entrega. Eu acho que assim, se você tem um time bem organizado que faz entregas mais esparçadas, sim. Funciona o teste manual. Agora, cara, se quer entregar com vamos velocidade... trazer para o mundo moderno, né? Quando a gente fala de LM, agora DevOps, aí a gente fala Continuous Integration, Continuous Delivery, se a gente fala disso, tem que ter teste lá no meio, cara. Você não tem Continuous Delivery sem isso. Sem teste. Como que você vai fazer um Continuous Delivery sem isso? É você se arriscar, né? Sim. É tipo, fiz, joga, vai, aí bate, quebra e volta. Então não faz sentido, né? Você tem que ter isso aí muito bem feito, na sua esteira lá, testando tudo bonitinho. E o valor do teste manual, se perde? Não, acho que são etapas diferentes. Na verdade, posso responder? Lógico. Aí vocês me corrijam aí. É porque, assim, o teste manual nunca vai ser desvalorizado, porque é através dele que eu identifico, né? Através dele que eu identifico a automação, que de repente é o primeiro passo para a automação. Concordo. É isso aí. O teste manual ele é mandatório para um teste exploratório. Sim. Na verdade, o teste de fumaça ele pode ser... Ou no primeiro momento até para você identificar o cenário de teste como um todo, caminhos que você pode percorrer. Imagina um teste manual que você está testando uma nova tela que está dentro da aplicação. O cara não vai simplesmente escrever o teste e sair e falar, automatizei. Ele precisa fazer esse teste manual para ele identificar os caminhos. E às vezes vai começar com um teste exploratório. Tudo começa com um teste manual. Eu acho que... Ou seja, meu amigo tester, seu emprego está garantido. Claro. Acho que no episódio passado, o tester ele nunca vai morrer, mas ele tem que evoluir. Sim, o tester hoje em dia que não o conhece desenvolvedor código, também, viu? E o desenvolvedor também. Que não conhece teste Um tester que principalmente. não conhece código,
tende a morrer e um desenvolvedor que não conhece teste de qualidade tende a morrer também. Sem Então eu acho dúvida. que tem que ter equilíbrio. Por exemplo, no modelo que o Vilas mesmo citou de rodízio entre times, para que isso tenha sucesso, todo mundo tem que saber fazer um pouco de cada. Então tem que saber E codificar aprender, exatamente. evoluir. Às vezes o cara, o que isso acrescenta também? Às vezes o cara sabe, mas ele nunca fez. Sim. Entendeu? Ele sabe, estudou, fez algum testezinho em casa, beleza. Mas ele nunca foi usado como um tester na vida real numa empresa. Então ele faz, tipo, cada sprint que ele for como tester, a observação que eu faço, ele sai um desenvolvedor melhor. Sim. Esse é o completo, ponto, entendeu? Ele vai sair um desenvolvedor melhor a cada sprint que ele for um tester. Concordo. Então, porque ele vai pensar diferente na hora que ele for codificar, ele já vai pensar no cara que vai testar. E ele também, a cada sprint, ele vai ser um tester melhor também. Então, se amanhã ou depois ele é alocado para um outro time interno, vai para um outro lugar, eu tenho certeza absoluta que a qualidade do código que ele vai entregar vai ser diferente, vai ser muito melhor. Eu até brinco, minha vida sempre foi desenvolvimento, eu nunca tive muita habilidade com hardware, essas coisas. E eu descobri muita coisa, dei um salto gigantesco na carreira quando eu abstraí um pouco o código. Né? Parei de pensar só no código, só no desenvolvimento. É quando a gente abre a mente para as áreas de qualidade, para as áreas de arquitetura. Pensa um pouco fora da caixa. Exatamente, começa a tentar extrair de tudo que a gente faz valor de negócio. Que é isso, esse pensamento simples que o Serras colocou na planilha ali, que é, poxa, quanto eu estou economizando, quanto eu vou ganhar com isso, quanto eu consigo produzir, como eu consigo produzir melhor. Eu só consigo isso tendo essa experiência e saindo, né? Saindo do meu mundinho com fone de ouvido e... Eu costumo falar em eventos, né? Os nossos eventos, infelizmente, eles atingem o público técnico, na verdade. O público técnico vai lá sedento por novas tecnologias, novas técnicas, só que aí chega na empresa muitas vezes é barrado, né? Porque tá tudo funcionando. E eu costumo dizer que você só vai conseguir colocar as coisas para funcionar se você leva isso aqui pro seu diretor. Números. Você nunca vai conseguir falar, porque eu quero colocar, por exemplo, Selenium para fazer Ah, legal. por quê? Porque é legal. Não, né, galera? Não vai funcionar. Então, assim, esse tipo de raciocínio, que é o que o Bertucci está falando, pensar fora da caixa, abstrair, é muito importante para a gente conseguir avançar, sabe? Tirar barreiras, né? Eu já contei aqui em episódios anteriores esse exemplo que eu trabalhava numa empresa automotiva aí bem grandona, quando eles estavam migrando os sistemas deles de Clipper, na época, do V6 para .NET, e tinha uma funcionalidade lá que era o relatório de venda, né, mensal, de faturamento mensal do cara. O diretor tirava uma vez por mês, ia lá, né, ver quanto que faturou. Teve um dia que o cara entrou, as portas batendo, chegou xingando, entrou na sala de diretor de TI. Pô, cadê meu relatório, meu de faturamento, não sei o que. E o cara teve a triste ideia de justificar, falando que, poxa, veja bem, nós estamos fazendo uma migração de tecnologia, deve ter acontecido uma coisa. O cara falou simplesmente falou pra ele assim, cara, eu não quero saber se é .NET, dos labels, cara. Eu quero meu relatório e acabou. Se eu não ver o número, eu não posso te pagar. Exato, é simples assim, exato, bateu a porta, é foi isso, embora é isso. e acabou. É isso, é número, cara. Chega um nível hierarquia, né, é muito comum. Chega um nível hierárquico que o cara não quer saber o que ele está usando como tecnologia lá embaixo, né? Mas vamos lá, galera, só pra gente não perder o time. Temos duas perguntas aqui, uma do Reinaldo e uma do Milton. Milton, a gente não tá com infra, infelizmente, para receber as ligações aí. Eu queria muito ser um radialista agora. O Milton Câmara queria fazer uma pergunta por voz aqui pra gente. Milton, a gente vai montar essa infra. Nós vamos montar um WhatsApp aqui. Deixa a pergunta em voz. Boa. WhatsApp do Build Noturno e manda as mensagens por voz. Né? Você quer modera as perguntas? Estádio 97 do vídeo noturno. No próximo a gente vai providenciar algo parecido a uma linha direta aqui no Build Noturno. Linha direta, nossa, saúde. Vai lá, Alberto. Bom, pessoal, primeira pergunta aí do Reinaldo. Falando das alegrias, e quais são as tristezas da automação de um teste de regressão? A gente falou lá no começo, né? Na verdade a gente começou bem depressivo, né? A gente ficou meia hora falando só da desgraça da regressão. Mas eu acho que a pergunta dele está direcionada assim, quais são as dores, porque assim, a gente que é quer ruim, ver, né? Qual que é a Existe dificuldade tristezas na automação. Na automação, Na não na automação, regressão. não na regressão em si. automação. No processo de automação, entendeu? Manda bala aí, né? Eu acho que tem uma e eu acho que você acabou de colocar. A tristeza existe muito na falta de material de convencimento. E aí você vai tentando de maneira caótica ter uma automação internamente, sem um sponsor dentro de uma empresa
bancando um projeto de automação, o que eu vejo muito, pelo menos eu sempre vi o seguinte, o que você está fazendo? Estou tomando esse teste aqui, esse cenário, tá, e aí depois você vai pensar em automação do outro? Não, tem que ser um de cada vez, porque o resto eu tenho que terminar a sprint e tal. Então é nitidamente o quê? O cara está fazendo automação sem ter alguém patrocinando esse projeto. E por que não tem ninguém patrocinando? Porque com certeza ele tentou levar para o gerente, ele não soube argumentar, não tem número. Você tem que desenvolver, você não tem que... E aí ele já é a primeira dor. Então eu acho que a dor que eu vejo para automação, na verdade, ela é contida quando você materializa a forma de... Sim, não é quando não houve convencimento anterior. Exatamente. E é uma falha de convencimento que é muito comum. Sim. Ainda mais pra gente que pensa muito dev, muito teste, muito processo. O que o Bertucci até falou. O mundo dev é muito assim, né? Fora do código fica um pouco mais difícil. Então eu acho que essa é a primeira dor. E uma segunda dor, o que vocês acham do time não desenvolver o produto de forma testável? Isso não é uma dor? Concordo também. Concordo. Como é que você vai usar um framework de automação, por exemplo, de teste de interface, se a sua interface não é testável? Sim. Também. Não é? Mas vamos pegar um negócio que é um calcanhar de Aquiles do teste. Lá vai, Brandão, vai. Banco de dados. Banco de dados é um calcanhar de Aquiles. Um teste automatizado. Porque assim... Mas existem técnicas e Não, existe. Mas é o último que é automatizado. Mas olha só. Ele é o último. Mas o que o Brandão quer dizer é o seguinte, se é difícil primo achar feio, automatizador de teste, imagina achar um cara que sabe... Sim. Então, porque eu vou precisar... Mas é por isso que a gente existe. Sim. Mas o que vai acontecer? Eu vou precisar resetar o banco de dados. Sim. Eu vou precisar mover dados. Ótimo, velho. Cara, eu vou precisar fazer N coisas. Maravilha. E aí quando você vai olhar, às vezes não dá certo, cara. Ó, eu já vi casos. E um caso que o cara tem bases de dados diferentes, cara. Cara. Entendeu? Então assim, eu acho que na fase, mas meu primeira banco tem fase um de tera. você, vou começar a fazer, é o que você falou, mas na fase que, beleza, me convenceu, eu vou fazer o teste automatizado. Sentou para codar o teste, Opa. cara, quando você chega nessa parte, porque aí você vai ter que envolver infra, meu vai ter que amigo. envolver o DBA, cara, isso é um embrolho. Tá gostando, Milton? Acho que tá triste, né? Resumindo, né? Então a gente tem essa parte aí que, essa é que uma é ótima. pesadíssima. Isso porque a gente não levantou isso no começo, senão a gente estaria falando só, né? Só de tristeza. Só de tristeza, mas isso é verdade. Que eu acho que um dia a gente vai até fazer um episódio aí sobre banco de dados, né? Lógico. Cara, deploy de banco de dados. Mano, Teste de banco de dados. banco de dados ele é o qualquer daqueles Teste de banco de dados, você testa o banco de dados, tem até framework de unidade. Já tem. Mas bom, resumindo aqui, porque é mais para responder a pergunta. Sim, tem a próxima pergunta. A gente falou sobre a sua, né? Falamos sobre o do Brandão. A gente falou de algumas no começo. Sobre automação de dor, né? Bom, tem mais lá no começo, eu tô tentando recapitular, se alguém lembrar, me ajude. Porque a gente falou mais sobre o teste de regressão, as dores, sem automação. sem automação, sem é. automação, Com isso. automação aí Verdade. Acho que a pergunta dele é mais assim. As dores da Quando eu automação. for fazer automação, Quais eu vou são- enfrentar. Isso. Quais são... Você vai enfrentar Quais são os dificuldades, desafios que eu tenho que estar na cabeça e estar preparado Sim. para? Então você falou do Vender ideia. vender ideia, Sim, o Brandão convencimento. falou sobre banco de dados, que é difícil, eu falei sobre interface testável, que o time tem que pensar nisso. Mais alguma pra gente passar pra próxima? Não, acho que esses são os principais. Tá, próxima pergunta então, Berta. Então, na verdade são duas perguntas, mas uma está emendada na outra, então eu vou... Parece fazer repórter o esportivo. Eu que queria fazer uma pergunta, mas na verdade são duas. Milton Câmara pergunta. Não, peraí. Tá Pessoa... Não, a primeira pergunta foi o Reinaldo. Ah, boa, desculpa, viu? Não era o meu Reinaldo. Você que devia estar ficando triste aí com. Milton Câmara pergunta, pessoal, no teste de regressão e em testes automatizados, quando trabalhamos com web services, por exemplo, serviços de terceiro, que não sabemos o retorno exato, como podemos agir? Como fazer? Isso aqui é ó. Deixa eu só emendar a próxima pergunta. Depende. Que acho que Eu tá já relacionada. ia responder. Calma, coração. Consigo visualizar num teste de regressão eu consigo visualizar no teste de regressão como algo bom para o negócio próprio. Porém, quando não sabemos o retorno de um fornecedor, será que o teste será algo positivo? Eu acho que uma coisa está ligada na outra. Vocês querem
Ele cantou a bola aqui. Fala o que você falou. Não, assim, se você tem uma integração B2B com um fornecedor, o mínimo que você tem que ter é a documentação com os retornos. Então, sim, você tem que saber quais são os retornos do teste. E é baseado nesse retorno e simular todos os retornos. É por isso que tem teste de caixa preta. Eu vou devolver uma Você vai dar pergunta pra entrada, vocês, hein? saída e vai saber. Você deveria testar isso daí? Como é um serviço de terceiro, você acha que você Sim. deveria testar? Sim, eu tenho que testar no mínimo caixa preta, a entrada e saída, para saber se está funcionando. Você tem que Porque ter eu tenho... cenários que condizem a sua integração. Exato, Uma exato. inteira, né? Porque o que vai acontecer? Eu vou pegar, inclusive, as falhas Senão do vira- serviço. senão Você tem que fica- entender, senão- tem que senão fica entender todas as difícil de respostas e ajudar. a partir daquela resposta Eu vou dar um mostra exemplo. seus vou dar um cenários exemplo. internos. Eu participei de um projeto em meados de 2009. Antes de ser MVP de Azure, eu fui MVP de Integration e era meu foco na época de trabalhar com integração. Eu trabalhei num projeto que a gente integrava um portal com mais de 5 mil hotéis no mundo. Hotéis, a parte de aluguel de carro e tudo mais. Todos os serviços que nós recebíamos tinha toda a documentação do fornecedor, dizendo, ó, esse serviço aqui autentica, para autenticar você passa esse parâmetro, ele te retorna isso. É gestão de API, tá? É governança SOA, chama isso do que você quiser. Mas você tem que ter essa documentação para fazer o teste de caixa preta. Você não vai testar o quê? Se o código do cara tá bem escrito, você não vai testar a granularidade, não, você vai testar... Não tem se ele nem te... como, né? Não tem, porque é caixa preta. Você vai testar... Não é seu domínio, né? Não é meu domínio, Seu exatamente. Isso. Mas eu Tem tenho... aquela música que diz que longe do meu domínio você vai de mal a pior, não é verdade? E vamos encerrar agora. Nossa! Duvido que Cara, você ó, não que você Vou começar a pegar a trilha sonora. Não, mas só responder. Aí você Vai fala pra pra responder ela, o Milton. vem que eu te ensino que vai ser bem melhor. Voltando. Respondendo o Milton sim, você tem que saber o retorno desse serviço, ou seja, do que você está integrando, para você testar. E sim, você tem que testar isso e garantir. Use que o tá ok. teste para você cobrar do seu fornecedor que o resultado Exato, não cara, quebrou. Ó, eu tô passando o parâmetro do jeito que você me falou, não tá, quebrando, tá quebrando. Não sei se vocês lembram aquela rede social de games que você conectava a sua conta da Live, do Xbox Live, e aí quando você estava jogando ele já computava os pontos. Ah, e como é que era? Tracker? É Tracker o nome? Não era tracker. Era um dinossaurinho. Isso, exato. Sei. Era até Tracker alguma coisa, né? É. Eles desistiram de fazer a Live e a do PlayStation lá, que eu não lembro o nome. PSN, que aquilo lá quebrava toda hora, os caras não davam API à torta e à direita. Uma outra coisa para quem usa o IFTTT, tinha uma integração com pages do Facebook. Que eles desligaram. Grupos. Eles desligaram Quebrou porque diz que o Facebook muda toda hora. E isso tá aberto na página deles. Muda toda hora. Então, quer dizer, grupos os quebrou testes, mesmo. Os testes serviram para os caras falar, cara, não dá mais para continuar esse Você não negócio. precisa esperar seu teste, colocar em produção pra você não saber que o resultado não está esperado. Você já cobra no dia a dia. Então, de repente, sim, assim, é o que o Bruno falou, não está no nosso domínio, não deveríamos ter que testar de novo, né? Isso deveria ser uma garantia que o fornecedor te dá. Olha, meu serviço ele é testado. Agora, se você quer uma garantia... É que o teste que você está fazendo de caixa preta é só se o serviço que ele está prestando para você está correto. É isso. É só integração, Você não está testando o código do cara. Isso, cenários alternativos. Você manda A e tá esperando o B. Se não vier B, aí você recorta. Sim, legal. Exatamente. Ô pessoal, só pra fechar o nosso time box, né? De uma hora o papai já tá jogando até eu aqui. Nosso time box de uma hora tá estourando, né? Da outra vez a gente já estourou quase 3 horas. Quase o Senhor dos Anéis. Eu quero saber da novidade. A gente já vai saber. Então, Nossa, eu tinha esquecido disso. Conta a novidade que eu... Antes da novidade, não tem mais pergunta, mas só queria citar aqui o Edson, José dos Santos Bergoglio, agradeceu, deu os parabéns para todos aqui, pediu pra gente mandar a planilha fake, realmente depois. Ele está trabalhando numa automação e está prestes a prestar o exame CTFLs. Da hora. Ele quer mostrar o quanto a empresa economizaria com testes lá. Então, Edson, obrigado pela participação. Mas Edson era Como antes a da planilha foi montada aqui em real time, nós vamos disponibilizar o link da planilha Mas, junto claro, com o vídeo offline. O Cerrados vai formatar essa planilha, deixar ela bonita. Formatar. Não, já está em formatação monetária Nós vamos ali. colocar A segunda e página, publicar a no segunda grupo coluna aí, não. Brasil, Tá junto subindo. com o link do vídeo.
Beleza? Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser em Vamos, 3D. vamos E agora, novidade, novidades direto de Brandão. Não é novidade, Direto de Brasília. é mais um convite pro pessoal que está assistindo a gente. Não sei se vocês estão sabendo, vai ter um evento DevOps Summit Brasil e a gente vai ter Isso é bom, trilha de ALM, DevOps, Cloud, na verdade esses assuntos misturados, né, marcial aí, né, não são trilhas desses assuntos. O site é o DevOps Summit Brasil com S.com. É tudo em inglês, menos o Brasil que tá em português. E é ponto Ouvi falar que vai ter uma palestra de storage muito foda lá. Esse cara é bom. Vai ter uma de Power BI. Só que você não vai chegar o E aí a palestrante. gente vai publicar amanhã, provavelmente a agenda já vai subir, tá? A galera aqui vai estar palestrando lá. E pessoal, tá feito o convite, esperamos vocês lá. Ah, e ainda tem, inclusive, me Você não disseram- dá a data. Inclusive, Tá no site, né? Ah. 6 e 7 de maio, vai ser aqui em São Paulo, no prédio da Microsoft. inclusive, Na firma. inclusive o Passarinho Verde me contou que vai ter uns lances ao vivo do Bicho Noturno lá na... Fiquei sabendo também. Negócio. Fiquei sabendo também. Ou vai ter uma palestra Vai de ter sites. Azure Fabric Controller também de um cara muito foda. Mano, esse cara é bom. O cara é foda, é Eu alto. quero saber quem convidou esse cara. Eu não sei. Ah, que vai ter uma de Galera, Power. deixa eu só falar. Vai ter uma Thiagão, de Power BI também. bom ter você com a gente pela primeira vez. Prazer foi meu. Finalmente, né? Conseguimos trazer o cara da ilha de Lost. É o Rio, né, de Janeiro? Só deixar claro que eu sou do Rio, mas moro em São Paulo agora, então. Isso aí, é nóis. Ah, É nóis. Agora Mas você é não vai nóis. participar de outro, não. Mano, Tô zoando. já valeu a cota. Ele é do da ano. equipe fixa agora. Obrigado por ter participado, cara. Convite Valeu, de Show, show. valeu. Obrigado. Espero que tenham gostado. Gente, espero Dos que a mensagem insights. tenha sido entregue, né? Eu acho que, como sempre, a discussão ela é sempre bem-vinda para continuar lá no grupo. Eu lancei uma perguntinha lá, acho que para a gente manter essa discussão viva, ela é importante, percebam que ela é muito rica, muito extensa. E obrigado por estar com a gente mais uma vez. Valeu, Brandão, Vinícius, Valeu. Bertucci, Opa, valeu. a todos. Obrigado, Obrigado. pessoal. Até Boa mais, noite aí. tá tranquilo, tá favorável. Storage, hein? Gosta